Bom, boa noite a todos, né? Essa é mais uma reunião científica do grupo de estudos clínico e cirúrgico em tumores de hipófise, né? Uma reunião científica que é proporcionada pelo Comitê de Ensino e Pesquisa da Rede Primavera, em conjunto com o Serviço de Neurocirurgia do Hospital de Cirurgia. Hoje a gente tem o prazer de receber na nossa segunda aula agora de 2023 a doutora Tâmara. Já conheço há um bom tempo. A doutora Tâmara é formada aqui pela UFES, fez residência em radiologia, diagnóstico por imagem na USP de Ribeirão Preto, subespecialização em neuroradiologia e mestrado também em neuroradiologia pela USP de Ribeirão Preto. Então tem um currículo bem bacana e é uma pessoa ótima que vai poder compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente sobre as estratégias na avaliação radiológica das lesões celares. Tâmara, obrigado mais uma vez e agora é com você. Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder estudar mais também, né? Toda vez que a gente prepara uma aula, a gente acaba estudando mais, atualizando sobre o tema. Então, eu que agradeço, o Arthur sempre lembra e me convida para dar essas aulas. Então, muito obrigada mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre as lesões tumorais de célula, né? Quando o Arthur me chamou, eu perguntei a ele, assim, basicamente o que ele queria saber, porque acaba que a gente vê que muitas das lesões celares, supracelares, paracelares, né? Elas acabam caindo em três grandes grupos de diagnósticos, né, diferenciais. Então, elas podem... Oi? Alguém falou alguma coisa? Então, elas podem se manifestar radiologicamente de maneira semelhante, né? Então, eu fiz um roteiro para essa nossa conversa de hoje. A gente vai abordar um pouco a anatomia no diagnóstico diferencial, a gente vai ver a importância de estudar a anatomia da região celular para poder entender de onde que vem a lesão e quais as manifestações dessas lesões, né? A depender das estruturas que elas comprimem, invadem ou acometem. Aí, partindo dessa avaliação anatômica, a gente vai falar dos micro e macroadenomas hipofisários, que acredito eu seja um enfoque dessa aula, o cisto da bolsa de Rattke também, crâniofaringioma, que ele, na verdade, entra como diagnóstico diferencial importante aí em algumas situações, o meningioma, por ser uma doença, por ser o tumor mais prevalente aí no adulto, né? Isso do sistema nervoso central, o amartoma, que não é especificamente uma neoplasia, né? Na verdade é uma displasia, uma heterotopia não neoplásica, mas que é uma lesão ali da região celular, justa celular, e que vale a pena ser mencionada. E esse último tópico, que eu fiquei na dúvida se colocava ou não, mas eu acho importante pelo menos saber que existem, né, tumores primários da neurohipófise. A gente fala muito dos micro e macroadenomas, a gente fala muito dos tumores da hipófise anterior e do cisto da bolsa de Rattke também, acaba esquecendo um pouquinho da neurohipófise. Então, uma introdução breve, eu sei que vocês tiveram uma aula, né, antes dessa aqui, não sei se foi falado um pouco sobre anatomia, mas vai ser uma coisa bem básica e rápida. A hipófise ela é muito importante, né, é uma glândula endócrina muito importante, localizada na base do crânio, e Tâmara, ela participa de... Oi? eu acho que o slide pelo menos não está passando aqui para mim o slide. Você botou no Eita, mouse passou. apresentação. Coloquei a apresentação. Talvez seja Deixa você eu vou compartilhar o fechar. desktop. Talvez você compartilhe Isso. o desktop, entendeu? Deixa eu ver aqui, ver se vai. Vejam, por favor, se agora apareceu para vocês. Agora, beleza, perfeito, tá ótimo. Muito obrigado, tá perfeito. Então, essa é aquela parte que eu falei, não sei se apareceu para vocês, mas é sobre o roteiro da aula, né? Anatomia, micro, macro, cisto da bolsa de Rattke, que são os três principais aí que a gente vai falar. Crâniofaringioma, porque é um diagnóstico diferencial, às vezes causa muita confusão, principalmente se for em criança, né? Meningioma, amartoma, que não é propriamente dito como uma lesão tumoral, mas que é uma lesão da região celular e vale a pena mencionar. E os tumores de neurohipófise, que poucos são falados, mas que a gente tem que saber que existem, né? Os tumores primários da neurohipófise. Então, para a gente fazer uma breve introdução, sei que vocês já tiveram uma aula, mas vai ser coisa básica.
A hipófise é uma glândula endócrina localizada na base do crânio e tem papel importante na homeostase, crescimento e desenvolvimento. Então, assim, é importante a gente lembrar disso, porque é isso que norteia, para nós que somos radiologistas, grande parte dos exames, né? Então, vem para a gente alteração hormonal, criança com alteração do desenvolvimento, do crescimento, né? Então, isso que baseia, que norteia os pedidos aí de ressonância, basicamente ressonância para a gente. Ela é composta por 2 lobos, né? O lobo anterior, e esse lobo anterior, ele tem essa parte tuberal, intermédia e a parte distalis. Vamos só lembrar que existe essa parte intermédia, que vai ser importante para a gente falar posteriormente de uma outra lesão, e a parte posterior, né, da hipófise. Ela é ligada ao hipotálamo aqui pela haste hipofisária, então a gente consegue ver que a neurohipófise, que é esse lobo posterior aqui, ela é basicamente uma continuação, uma continuidade aqui do sistema nervoso, né, do tecido neural. Ela é situada na depressão do esfenoide, que é justamente a cela túrcica, tem como limites os seios cavernosos lateralmente, superiormente a gente tem o quiasma óptico, inferiormente aqui o seio esfenoidal e posteriormente, que não está nessa foto, mas a gente tem a cisterna pré-pontina e, como importante ali, estrutura anatômica, a artéria basilar. Eu trouxe essas 2 imagens aqui, de propósito. Essa imagem aqui da esquerda é uma radiografia em perfil do crânio, e essa à direita é um pneumoencefalograma, que é uma coisa que a gente não usa mais, mas eu gosto sempre de trazer porque a gente tem que lembrar de onde a gente veio para saber para onde que a gente vai, não é isso? Então, assim, antigamente, quando a gente não tinha quando não existia tomografia, né, não se falava em ressonância, fazia parte importante do laudo da radiografia de crânio falar sobre a célula. Inclusive, é uma das frases do modelo de laudo de crânio, é falar se a célula túrcica está alargada ou não. As estruturas ósseas, né, tem como diâmetro antero-posterior 15 milímetros, a profundidade de 13. Tem como limite o processo crinoide anterior, processo crinoide posterior, o clivus e o seio esfenoidal. Então, todo o processo que ele é da célula, né, a gente vai ver no algoritmo daqui a pouco, é importante a gente ver se essa célula está alargada ou não. Isso ajuda a gente a diferenciar ou a topografar a lesão, porque como são muitas estruturas adjacentes que a gente viu naquela imagem anterior da anatomia, algumas estruturas elas acabam invadindo a célula, não sendo propriamente da célula, e causa confusão diagnóstica. Essa aqui é a imagem de pneumoencefalograma antiga, fazia há muito tempo, década de 70, mas vocês podem ver, já estava ar, né, no espaço subaracnoide, e a gente conseguia delimitar melhor as estruturas ósseas. Obviamente, exame invasivo, que causava muitos sintomas e que, graças a Deus, foi substituído com o advento da tomografia e da ressonância. Com relação à tomografia, eu trouxe de propósito esse artigo aqui, que é um pouquinho antigo, que é de 1976, né? Por quê? É que a tomografia, ela não vai diagnosticar as lesões celares? Não. Ela diagnostica a lesão celular, sim. Na verdade, ela tem até uma sensibilidade boa para diagnosticar, principalmente se forem lesões grandes, como os macroadenomas, né? Só que a questão é, hoje, com o advento da ressonância, né, com a maior facilidade do método de se conseguir realizar uma ressonância magnética, a gente não vê muito sentido de pedir uma tomografia de crânio, a não ser que aquele paciente tenha alguma contraindicação absoluta à ressonância. Eu, particularmente, até hoje, só fiz tomografia de célula em um paciente super obeso que não conseguiria entrar no aparelho. E aí, não faz muito sentido você acabar pedindo um método que talvez depois, isso para diagnóstico, né? Não estou falando para, por exemplo, pré-cirúrgico, né? Que se pede para avaliar bem a morfologia, a anatomia do seio, né? Como é que está ali os canais carotídeos, não para isso, mas para o diagnóstico de lesão hipofisária. Então, assim, não vejo muito sentido se pedir, já que eu acho que quase ninguém vai ficar satisfeito com a tomografia e não pedir uma ressonância, né? Sem falar que, assim, algumas situações, por exemplo, meningioma e aneurisma, são 2 situações, são 2 diagnósticos diferenciais que podem ser muito difíceis de a gente realizar eles só pela tomografia, né? Então, eu trouxe porque pode ser solicitada, né? Ela vai dar diagnóstico, sim, em algumas situações, em muitas situações, na verdade, mas vale a pena se perguntar se aquele exame ali vai bastar para o diagnóstico, para levar o paciente, por exemplo, para um procedimento cirúrgico, caso precise, né? Sem falar que a gente consegue avaliar melhor, por exemplo, quiasma, invasão de seio cavernoso, né? Seio carotídeo, por conta
da resolução tecidual que a ressonância tem. No lado aqui direito, a gente tem só um exemplo da técnica, né? Um FOV pequeno, 16 milímetros, cortes de 2 milímetros, e o contraste, nesses casos, ele preferencialmente tem que ser utilizado, a não ser que também exista alguma contraindicação absoluta. E aí, falando do método que é o padrão ouro, que é o que a gente usa na maioria dos casos, que é a ressonância magnética. Aqui eu tenho um protocolo básico de ressonância magnética, então tem um T1 pré-contraste, turbo-espinheco, sem saturação de gordura. Aqui a gente consegue delimitar bem, por exemplo, já é um marco anatômico importante, a neurohipófise, né, que apresenta um sinal, um hipersinal espontâneo T1, a gente delimita bem a adenihipófise e a neurohipófise. A gente faz também um coronal T1, turbo-espinheco pré-contraste, sem saturação de gordura, como esse, e faz um com saturação de gordura, caso a gente faça uma subtração pós, né? Então, se existe uma lesão com hipersinal espontâneo T1, eu estou na dúvida se ela vai realçar ou não, vale a pena incluir no protocolo um T1 pré-contraste com saturação de gordura para fazer uma subtração pós. A próxima sequência é um T2, e aí vocês observem como o T2 ele já consegue dar uma avaliação melhor, uma noção anatômica melhor, né? Inclusive, em alguns locais usam um T2 um pouco mais fino que esse, né? Um T2 para poder delimitar bem as lesões. Aqui a gente já consegue até delimitar um nódulozinho aqui no aspecto lateral esquerdo da adenihipófise. A próxima sequência é um T1 com contraste dinâmico. Aí são feitas de 7 a 10 sequências que mostram como se comporta a contrastação da célula e de possíveis, na verdade, da hipófise, de possíveis lesões hipofisárias, né? Pós o T1 dinâmico, a gente faz um T1 pós-contraste com saturação de gordura, também turbo-espinheco, percebam que todos eles com espessura de 2 milímetros, ou sem gap, ou sem intervalo entre essas imagens, que é o melhor, mas o exame fica um pouquinho mais demorado, ou com intervalo curto, de 0,5 a 1, que é o que geralmente a gente usa, porque deixa que o exame ele é diagnóstico com esse intervalo e ele é um pouquinho mais rápido, a gente tem um pouquinho menos tempo de máquina. E um sagital T1 pós-contraste. Então, esse aqui é o protocolo, vamos dizer assim, que tem que ter, né? É o básico do exame de célula, e eu acrescento ainda um T2 ou um flare axial do crânio, porque a gente consegue avaliar um pouco do parênquima, e às vezes, por exemplo, uma criança que tem alteração de crescimento, vale a pena também avaliar se não existe alguma lesão parenquimatosa grande, né? Ou se existe, por exemplo, algum foco de lesão desmelinizante, algum paciente que tem alteração visual, que acha que é você acha que seja uma lesão, comprimida leuquiasma, às vezes é só alguma alteração desmelinizante, então vale a pena incluir um T2 axial ou um flare do crânio. Aqui eu trouxe esse slide, vai ser um pouquinho polêmico, né? Porque muitas pessoas perguntam qual medida que você usa para considerar normal o tamanho da hipófise. Eu, vou ser sincera, não uso medida nenhuma. Eu meço, deixo medida, mas eu não entro em critério se aquele valor ali, a não ser que seja uma coisa, obviamente, né, muito grande, eu consigo ver uma hipófise muito grande, delimitar uma lesão, eu acabo, ou sei lá, uma paciente pós-menopausa, idosa, com hipófise muito globosa, né, desproporcionada ali para a faixa etária, eu acabo não entrando em mérito, porque isso vai variar muito da etiologia, se é Ocidente, se é Oriente. Então, assim, existem vários fatores que acabam influenciando nessas dimensões hipofisárias. Obviamente, se eu fizer um controle nos Estados Unidos ou em Portugal, sei lá, vai ser diferente do Brasil. Então, existe uma regra, né, que pode aí nortear, mas que eu não acabo não me prendendo muito a ela, que é de 6, 8, 10 e 12. Então, 6 para criança, 8 milímetros para homem e mulher na pós-menopausa, 10 milímetros para a mulher que está em idade fértil, 12 milímetros para aquelas mulheres que estão grávidas ou no pós-parto. Então, assim, existe essa regra, 6, 8, 10, 12, que pode ali ser usado como base, mas que eu não aconselho que se prenda a ela, que vale mais a pena avaliar o aspecto, a intensidade de sinal, padrão de realce, se está adequado ou não para aquela faixa etária, do que ficar se prendendo a valores especificamente. Aqui é o ponto que eu considero mais importante para que a gente tente avaliar e topografar a lesão. É um algoritmo, na verdade, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a célula, identificar a hipófise. Depois que a gente identificou ela, a gente vai tentar identificar o epicentro da lesão.
ela está acima da célula, está na célula, está abaixo da célula, é lateral à célula. Se ela está dentro da célula, ela larga a célula túrcica. E como a intensidade sinal é cística, ela é sólida, ela tem flow void, sugerindo que existe vaso, ela tem calcificação, que sugere mais que seja um craniofaringioma. E a partir daí a gente vai estabelecendo diagnósticos diferenciais, como a gente vê aqui do lado. Então, sempre que a gente topografa a lesão, isso em neuro, isso cabeça e pescoço, a gente consegue fazer, imaginar as lesões daquela região. Então, se a gente vê uma lesão que está na glândula hipofisária, a gente pensa no adenoma, no cisto da bolsa de Hutchinson, no craniofaringioma. Se é de haste hipofisária, também pensa em cisto, craniofaringioma, ou germinomas nas crianças, granulomas eosinofílicos e metástases, que aí vão ser um pouquinho mais difíceis de serem diferenciadas, por exemplo, se são realmente metástases, ou se são microadenomas, ou se são, né, lesões císticas puras, e aí o contexto clínico vai ajudar mais. Se está na artéria carótida, é um aneurisma, é uma ectasia, é uma anomalia de desenvolvimento venoso. Se está no seio cavernoso, se é um chivanoma, um processo inflamatório ou uma fístula carótida cavernosa. Existem também as lesões de quiasma, né, os gliomas de quiasma óptico, que na verdade não são lesões especificamente das células, mas que a gente que pode eventualmente crescerem e acabarem comprimindo, causando sintomas, né, como se fosse uma lesão primária ali de hipófise. O hipotálamo, que a gente vai ter os gliomas, amartomas, mais uma vez germinomas. Lembrar das meninges, né, e dos meningiomas, que às vezes causam uma grande confusão e às vezes, inclusive, coexistem junto com as lesões de hipófise especificamente e as lesões do seio ou da base do crânio, como, por exemplo, o cordoma. Então, tentar identificar a topografia da lesão vai ajudar a gente a estreitar o diagnóstico diferencial. Obviamente, nem sempre vai ser tão fácil, vai ficar tão claro como está nesse esquema. Mas, se a gente tentar seguir um pouquinho dessa anatomia, a gente consegue, pelo menos, estreitar esses diagnósticos diferenciais. Falando agora das lesões propriamente ditas, a gente vai começar com o microadenoma hipofisário. Por definição, são lesões com menos de 10 milímetros de diâmetro, e aí a sensibilidade da ressonância, mesmo sem contraste, detectar um microadenoma é de 70%. Se administra contraste, esse falso negativo cai de 30 para 15. Então, aí vem a pergunta, precisa administrar contraste em todos os pacientes? E é o que eu sempre digo quando vem perguntar para mim, doutor, esse exame precisa ou não injetar? A priori, todo exame ele é sem contraste, a priori. No mundo ideal, a gente ficaria do lado da máquina, avaliaria cada sequência e aí a gente indicaria ou não o contraste, né? Seria muito melhor, economizaria contraste, a gente pouparia aí essa questão que a gente ainda não sabe no que vai dar de acúmulo de gadolínio no sistema nervoso central, mas não é isso que acontece. Então, a gente fica, né, laudando os exames, o técnico fica fazendo o exame em outra sala, e não administrar o contraste pode acabar prejudicando um pouco nesse diagnóstico, principalmente porque algumas dessas lesões elas só se tornam visíveis ou muito mais visíveis quando a gente administra o contraste. A gente vai ver que o microadenoma ele tem esse padrão de realce tardio em relação ao resto da glândula, né? Então é assim que a gente escreve, que existe uma lesão nodular de tantos centímetros, localizada em tal localidade ali da adenopófise, que tem um realce tardio em relação ao restante da glândula. E isso ajuda muito a identificar a lesão, a torná-la mais visível, né? E ainda tem a questão também de experiência em ver. A gente vai ver que a hipófise, ela tem, no próximo slide, ela tem um padrão de realce característico dela, que pode simular pequenas lesões, né? Então, assim, acaba que o contraste ele ajuda quando a gente não laudou tanto o exame de hipófise e às vezes fica na dúvida, e também para evitar deixar passar essas lesões que não são que não são tão evidentes, né, no exame sem contraste. Na verdade, os microadenomas, como eu falei, eles têm esse realce tardio em relação ao restante da glândula, mas se a gente fizesse, que é o que está mostrando aqui esse gráfico ao lado, né, a glândula, ela realça logo e ela também, então tem um washin e o washout rápido, né, e o adenoma ele vai com o washin e o washout mais lentos. Então chega um ponto que a gente vai conseguir ver que o adenoma ele tem um realce até mais intenso do que o restante da glândula. Se a gente fizesse uma ressonância tardia ali, de 30 minutos, 60 minutos depois que injetasse o contraste, talvez a gente conseguisse ver os microadenomas como lesões que que brilhariam mais do que o restante da glândula, né? Por isso que não é bom falar que elas têm hiporrealce, né? Eu não costumo usar essa palavra hiporrealce, sim realce tardio,
que ele é mais adequado. Lembrar que existem os incidentalomas, então, nem sempre aquela lesão, por exemplo, que você vê ali na glândula, ela vai estar relacionada ao quadro clínico do paciente. Por isso que muitas vezes se avalia, né, principalmente nos casos de prolactina, valor de prolactina, ver se aquilo ali realmente infere que seja alguma coisa central ou não, porque nem sempre aquela lesão ela vai estar relacionada ao quadro clínico do paciente. Então, 30% das autópsias, até 30% das autópsias, a gente pode encontrar incidentalomas na hipófise, que não vão estar necessariamente relacionados ao quadro clínico. Lembrar que o diagnóstico diferencial de microadenoma é uma hipófise normal, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, por conta do padrão de realce da glândula, o cisto da bolsa de Rathke, as metástases, que aí vai ser muito mais importante o contexto clínico, e o craniofaringioma. Um pouco mais difícil, porque é muito difícil. Um craniofaringioma é puramente intracelular. Existe, mas é mais difícil. Quando é criança, a gente sempre acaba entrando nesse diagnóstico diferencial dessa esse slide para a gente ver como do exame, do dinâmico, tem um pós-contraste. Primeiro realça a haste e aqui o topinho da hipófise. Depois desse contraste, ele vai espalhando ao redor da glândula até a periferia. Então, essas periferias, essa periferia, na verdade, das duas, são as áreas que mais simulam lesões nodulares, né? São as que mais deixam dúvidas sobre as lesões nodulares, na verdade. Que é geralmente onde a gente consegue, onde a gente pega, às vezes, controle de microadenoma hipofisário, que, não, na verdade, nunca existiu, né? Na verdade, ele era só uma operação de contrastação da glândula. Aqui nesse exame, não. Nesse exame a gente consegue ver realmente que existe uma lesão aqui no aspecto lateral esquerdo da glândula, mas aqui a gente consegue ver como ela é um pouquinho mais heterogênea. Então tem que tomar cuidado com o padrão de realce da glândula, olhar o T1, tubo espinhêco pós-contraste com saturação de gordura ajuda. Obviamente pode ser que naquela fase o adenoma, o microadenoma já tenha um realce mais homogêneo, né? Já tenda mais a homogeneizar, mas ajuda a diferenciar de uma só de contrastação, de uma alteração de perfusão ali da glândula, e não necessariamente de uma lesão focal. Uma fala que eu estou me achando o mais gordo. Esse outro slide aqui foi para mostrar justamente aquilo que eu falei sobre os microadenomas, que eles se tornam muito mais evidentes com o contraste. Então, vejam, ó, dá para ver, né? Dá para ter aqui uma noçãozinha do T2, que existe uma lesão com um sinal um pouco mais baixo, mas olha como ela se torna muito mais evidente, muito bem, melhor delimitada no T1 pós-contraste. Então, até para a própria mensuração adequada da glândula, para a diferenciação de artefato, por exemplo, também de neurohipófise, porque às vezes a neurohipófise ela simula também um adenoma. Obviamente, a gente consegue correlacionar, né? Sagital T1 pré-contraste com o T1 pós-contraste. A gente consegue correlacionar e ver se aquela lesão corresponde ou não a um adenoma mesmo ou se é um artefato de neurohipófise, mas também ajuda. E aqui é uma lesão, um microadenoma, né, que vocês percebem diferente desse aqui, que tem um sinal um pouco mais baixo, que provavelmente deve ter uma celularidade maior. Inclusive, até um fato importante e até interessante se colocar nos laudos, né? A gente sabe que o T2, para a gente na ressonância, quanto mais baixo é o T2, ele indica, na maioria das vezes, se está se falando de uma lesão tumoral, se indica que existe uma celularidade maior. E aqui já é um T2 com um sinal um pouco mais alto. Então, por exemplo, isso aqui podia ser também um cisto da bolsa de Rathke, né? A gente vê que ele tem um realce tardio, a gente fica na dúvida se ele vai realçar ou não de verdade. Então, já entraria no diagnóstico aí de cisto da bolsa de Rathke. Falando agora dos macroadenomas hipofisários, por definição, eles são adenomas com mais de 10 milímetros. São lesões sólidas, né, que quando apresentam um crescimento maior, apresentam também áreas cístico-necróticas e, às vezes, hemorrágicas, que é a famosa apoplexia, que é o que a gente vê nessa imagem daqui de baixo. A gente consegue ver uma lesão celular com extensão supracelular, alargando a célula, rebaixando o assoalho com essas áreas de hipersinal espontâneo T1, arqueando e comprimindo aqui também o quiasma óptico, tendo contato com o seio cavernoso esquerdo. Então, com essas áreas de hipersinal espontâneo T1 que indicam para a gente a hemorragia recente, né?
Então, quando eles crescem muito, eles acabam também sangrando e o paciente tem sintomas, geralmente dor de cabeça, se cresce, comprimir muito quiasma, alteração visual, porque todos os sintomas vão depender basicamente do que a lesão ela vai comprimir. Ela vai comprimir o quiasma, alteração visual. Comprimir haste hipofisária pode dar alteração de prolactina. Invade seio pode dar alguma alteração isquêmica ou alteração de nervo craniano, né, como a gente viu ali. Então, todos os sintomas das lesões celares e paracelares vão depender muito da estrutura que está sendo comprimida, né, acometida. Esses tumores, os macroadenomas, eles primeiro expandem a célula, por isso que naquele algoritmo inicial, a gente falou sobre a lesão. Se ela está dentro da célula, ela expande a célula, porque se ela expande a célula, a gente já pensa realmente no macroadenoma, porque ele cresce, expande a célula, depois ele cresce superiormente, passando pelo diafragma celular, onde eles apresentam essa constricção e assumem esse aspecto clássico aí que falam de boneco de neve, né? Que teoricamente é o que diferencia, o que mais ajuda a diferenciar os meningiomas. Nem sempre é tão fácil assim. E como eu falei para vocês, às vezes, não raramente coexistem as duas situações, né? E aí torna um pouquinho mais difícil a diferenciação de macroadenoma e de meningioma, mas de regra, a regra é essa. Existe uma constricção ali no assoalho celular, a gente vê esse aspecto bilobulado da lesão. Então, usualmente é de fácil diagnóstico. Uma lesão grande, que a gente vai conseguir ver, não precisa fazer contraste dinâmico nesses casos. O contraste dinâmico ele fica reservado para os casos de microadenoma. Nesses casos, a gente pode fazer um T1 pós-contraste normal, de rotina, não precisa ficar passando várias vezes ali para tentar identificar. Outra via comum de expansão dos macroadenomas são os seios cavernosos. E essa aqui eu trouxe porque existe uma classificação do Knospis, que eu basicamente não costumo usar. Eu prefiro descrever nos laudos assim, se ela envolve em quantos por cento a circunferência ali da artéria, porque eu acho que talvez fique mais fácil você escrever do que você colocar uma classificação que talvez nem todo mundo conheça. Mas existe essa classificação do Knospis. A gente traça 3 linhas, uma medial, a carótida, uma linha intercarotídea e uma lateral. São linhas tangenciais. E aí, a depender dessa progressão aqui do acometimento, da extensão da lesão, a gente vai aumentando a probabilidade de invasão, né? Não existe nenhum... O único que define mesmo que existe invasão seria o envolvimento em 360 graus da artéria, né? Então, eu acabo descrevendo a circunferência que, na minha opinião, vai dar o mesmo sem eu ter que estar usando classificação, mas 0 e 1, teoricamente, não existe invasão, 2 é possível, 3 é provável e 4 é definitivo, que existe a invasão aqui do seio cavernoso. Mas se acabar descrevendo também a circunferência, quanto que envolve, se envolve completamente, acaba dando no mesmo, né, sem ter que usar uma classificação. Essa imagem eu trouxe só para a gente ter em mente uma coisa. Os adenomas, eles são as lesões mais comuns de base de crânio. Então, assim, toda vez que a gente viu uma lesão de base de crânio, por mais que ela, que obviamente, nessa lesão ela acabe invadindo, envolvendo ali, de alguma maneira, a célula, vale a pena lembrar dos macroadenomas. Então, essa lesão aqui, por exemplo, é um prolactinoma, né? Ela se estendeu anteriormente, esse paciente, inclusive, tinha alteração olfativa, né? Tinha redução do olfato, e essa lesão acabou se estendendo anteriormente, invadiu também a célula, e a biópsia dela confirmou um prolactinoma. Então, assim, sempre que a gente vê lesão de base de crânio, a gente tem que lembrar como diagnóstico diferencial o macroadenoma. Nesses casos aí, seria a forma mais invasiva, né? Seriam o que a gente chama de adenomas invasivos, né? O termo agressivo fica mais para a clínica, que é para quem está tratando e um pouquinho resistente ao tratamento, e a gente usa a palavra invasiva, né? Que é uma palavra mais, vamos dizer assim, um termo mais anatômico de se usar. Por exemplo, também cordoma de clivos. Existem alguns cordomas de clivos que acabam também invadindo ali a célula e, obviamente, existem características clássicas de cordoma, mas nem sempre a gente diz que o paciente leu o livro, né? Então, às vezes, as lesões elas se confundem. Um cordoma pode muito bem parecer com macroadenoma e macroadenoma com cordoma. Então, sempre lembrar e incluir as lesões de hipófise e os macroadenomas invasivos quando a gente vê esse tipo de lesão.
A terceira lesão que a gente vai falar hoje é o cisto da bolsa de Rattke. Ele é derivado do epitélio da bolsa de Rattke, né? Não sei se já tiveram essa conversa anteriormente, mas na embriologia da adenopófise, a adenopófise ela vem do epitélio da faringe. A neurohipófise vem de um neuroectodermo, né? Então, se a gente translocar essa imagem embrionária para cá, a gente consegue ver bem, né, que a bolsa de Rattke e aqui essa parse intermédia, né, que é o que ficou dela, que é justamente onde a gente geralmente vê o cisto da bolsa de Rattke. Então, são lesões classicamente de parse intermédia que ficam ali perto da haste hipofisária, né, do pé da haste hipofisária. Pode ser supracelar ou celar, isso por conta da anatomia, da embriologia. Geralmente é uma formação cística de parede simples, com epitélio colunar de 1 a 2 camadas no máximo, mas que pode crescer e comprimir as estruturas adjacentes e também pode protruir para a parte anterior, né, mais anterior, vamos dizer assim, da adenopófise, e simular um adenoma, como a gente viu naquela outra imagem que eu mostrei para vocês. Então, nem sempre também é fácil de dizer se aquilo ali vai ser um microadenoma. Por exemplo, se um cisto da bolsa de Rattke tiver um hipersinal, tem um microadenoma que sangrou, ou um cisto da bolsa de Rattke. Muitas vezes o controle é que vai acabar esclarecendo melhor para a gente essa dúvida. As características de ressonância, como eu falei, pode ser hipo ou hiper intenso. Lembrar o que é que aparece com hipersinal T1 em ressonância? Sangramento, melanina, conteúdo hiperproteico, né? Então, a depender do conteúdo do cisto, ele pode ter hipersinal T1 e isso não ser sangramento. Geralmente tem um hipersinal T2 sem realce sólido e pode haver esse nódulo intracístico marcado hipossinal T2, que é uma das características que nos ajuda também a diferenciar esse cisto de um provável, de um possível microadenoma. Essa aqui é a imagem típica de um cisto da bolsa de Rattke. Aí tive uma imagem, né, aqui posso dizer que existe um isosinal T1, que não realçou após a administração do contraste, não existe realce nodular, não existe realce sólido dela. No T2, a gente consegue ver que existe um hipersinal e um nódulo com marcado baixo sinal no interior. E aqui uma imagem de patologia mostrando esse epitélio simples, né, que é o que caracteriza essas lesões. Então, assim, nem sempre ela é desse jeito, né, tão bem definida. Às vezes é uma lesãozinha bem pequena que fica ali na parte intermédia, com hipersinal T1, que gera dúvida para a gente, né? Se aquilo é um cisto ou se é um microadenoma que sangrou, por exemplo. E às vezes o controle é que vai ajudar a gente a definir e a tirar essa dúvida. Essa quarta lesão é o craniofaringioma, ela não é uma lesão tão comum, mas eu acho que vale a pena a gente falar dela, principalmente em crianças, quando a gente vê lesões celares em criança, né? Também é derivado do epitélio da bolsa de Rattke, assim como o cisto da bolsa de Rattke. Benigno, mas assim, é benigno por não haver na patologia alterações, vamos dizer assim, malignas, né? Mutação, mas tem um comportamento invasivo, né? Cirurgicamente, aí o pessoal da cirurgia pode até falar, mas também, às vezes, é difícil aí o manejo cirúrgico deles, e 50% deles, mais ou menos, tem um aspecto patognomônico. Isso por quê? Porque existem 2 subtipos de craniofaringioma, o adamantinomatoso e o papilar, que vão ser diferenciados a depender de mutações. Então, a gente sabe que, ultimamente, se classifica e se fala muito em tumores, apesar de que tumor de hipófise ele é considerado como tumor endócrino, né? Ele não entra como naquela classificação tumor do sistema nervoso central, mas são classificados aí a depender de mutações, né? É muita biologia molecular hoje em dia. Então, esse primeiro tipo, ele é o mais comum. Geralmente, a gente vê a formação cística e 90% das vezes a gente vê calcificações periféricas. Muito mais comum em criança, mas tem um segundo pico ali entre 40 e 59 anos. Tem um conteúdo rico em proteína, produto de degradação da hemoglobina e colesterol, que dá aquele aspecto clássico que a gente sempre vê que fala de óleo de motor de carro, né? 75% supracelares, então assim, já é mais difícil de a gente ver um craniofaringioma exclusivamente intracelular. E os sintomas, como eu falei para vocês, de todas essas lesões celares e paracelares vão depender da compressão das estruturas adjacentes. Na ressonância, ele tem um isosinal e hipersinal T1, geralmente o hipersinal T2 e um realce intenso pelo meio de contraste. O segundo tipo, que é menos comum, e a gente vê mais em adulto de 40 a 60 anos. Só que, assim, apesar de o primeiro tipo ele ser mais comum em criança, apesar de tudo, ele ainda é mais comum em criança e em adulto, né? Porque geralmente o papilar realmente
ele é bem menos comum. A gente não vê calcificação, ele é mais sólido, tem um aspecto T2 um pouquinho mais misto. Então, assim, apesar de tudo, a gente vai ver que a maioria das vezes vai ser o primeiro tipo, apesar de, mesmo que seja visto em adultos aí de, sei lá, seus 40 anos, 50 anos, vai ser mais comum que seja o primeiro tipo do que o papilar. Aqui são características de ressonância. A gente consegue ver que isso aqui é um flare, a gente consegue ver um sagital flare. O aspecto dessas áreas com hipersinal flare, essa área aqui com hipersinal espontâneo T1, que pode estar relacionada com conteúdo proteico de maior densidade, maior concentração, e o realce pós-contraste. E o papilar, que eu, como falei para vocês, é um pouco mais sólido, tem um aspecto T2 um pouco mais heterogêneo, com essas áreas mais baixas de sinal T2, que indicam para a gente uma celularidade maior. Eu achei importante trazer, porque, como vocês podem ver, aqui está claro, né? A gente consegue ver que é uma lesão supracelular e a célula está relativamente mantida, mas nem sempre é assim, né? Às vezes essa lesão invade aqui e também destrói, porque ela é uma lesão invasiva, né? Tem um aspecto invasivo, e isso causa para a gente bastante confusão, principalmente em adulto, né? Criança a gente deixa como primeira hipótese craniofaringioma, mas no adulto isso às vezes pode levar um pouquinho de confusão. E a tomografia, nesses casos, pode ajudar, principalmente para a gente diferenciar calcificações, né? Não sei se vocês viram, mas a gente não faz de protocolo de rotina de célula uma sequência gradiente eco, que ajudaria muito a gente a diferenciar a calcificação e hemorragia. Então, a tomografia, nesses casos, ajudaria a gente ver essas áreas mais calcificadas. O meningioma é o tumor intracraniano mais comum do adulto, né? São lesões meningoteliais sólidas com realce intenso, que geralmente a gente consegue ver esse sinal da cauda dural, né? Aqui a gente consegue até ver, inclusive, a hipófise comprimida, né? É mais um caso que vamos dizer assim, relativamente simples, mas olha aqui o coronal, como pareceu que até causou aquela constricção do diafragma celular, né? Aquele aspecto de boneco de neve que a gente viu lá nos macroadenomas. E a gente vê muitas vezes as duas coisas. Então, a gente consegue ver que existe o sinal da cauda dural, mas a gente também consegue ver que existe lesão na célula. Não é tão comum, mas é possível, a gente tem que lembrar dessa associação. O amartoma hipotalâmico que eu trouxe, como eu falei, uma neoplasia, na verdade é um tecido displásico, uma heterotopia não neoplásica, que acomete quase que exclusivamente crianças, que classicamente está relacionada àquelas crises convulsivas elásticas, mas que vale a pena a gente falar, porque também é uma lesão que pode causar sintomas, né? Porque pode comprimir aqui a haste hipofisária e levar a um exame de hipófise, que na verdade não existe uma lesão de hipófise, né? Existe uma lesão de hipotálamo. A localização mais comum é assoalho terceiro ventrículo, eles podem ser sésseis, quando estão mais juntos dos corpos mamilares, ou mais pedunculados, como esse aqui, e protruindo para a cisterna supracelular. A característica de imagem deles é um isossinal T1, um hipersinal T2 e não haver realce pelo meio de contraste. Teoricamente, seria um diagnóstico exclusivo aí. Mas, recentemente, eu peguei até um caso, foi de Tiago, neurocirurgião pediátrico, que a imagem era clássica de amartoma. Era uma lesão muito parecida com essa, que a biópsia veio só com uma gliose. Então, assim, como eu gosto de dizer, medicina nem sempre nem nunca, né? Teoricamente, deveria ser clássico e, teoricamente, 100% das vezes que a gente viu uma lesão dessas se tratar de um amartoma hipotalâmico, mas a gente já viu que, então, não é 100% das vezes. E, por último, eu trouxe os tumores primários de neurohipófise. Assim, ele não é muito comum, a gente não vai ver muitas vezes isso, muitas vezes eles vão se confundir com os microadenomas, mas vale a pena a gente lembrar que existem tumores primários ali. A gente viu que a embriologia da adenopófise e da neurohipófise são diferentes, então são tumores originados de células gliais especializadas, que são esses pituócitos. Essa é a tradução mesmo, eu até pensei pituitócitos, mas não são pituócitos. E se torna fácil a gente falar que é um tumor de neurohipófise, a gente vê que ele está com origem ali da neurohipófise ou no infundíbulo, né? Fica mais fácil. Mais fácil, entre aspas, porque também aqui entram outros diagnósticos diferenciais, né, que a gente viu. Mas, basicamente, quem vai definir se trata de um tumor de neurohipófise ou de hipófise anterior vai ser realmente a patologia, né? Então, essas células, esses pituócitos, eles são um pouquinho mais fusiformes, né? Aqui é o azul toluidene, aqui já é uma imagem de microscopia eletrônica mostrando que essas células são um pouquinho mais alongadas, não são tão arredondadas como se tratariam
dos adenomas de hipófise anterior. Mas, por imagem, eles são basicamente indistinguíveis. Trouxe porque a gente pode se deparar com uma situação dessa na prática nossa, falar no microadenoma e se tratar de um tumor de neurohipófise, né? É raro, mas sempre pode acontecer. Então, basicamente era isso que eu tinha para falar. Não sei se era mais ou menos isso que era para ser discutido, né? Existem outras situações que eu acabei não trazendo. Aneurisma, por não se tratar de uma lesão neoplásica, mas que às vezes causa confusão ali, principalmente com os meningiomas, mas a ressonância consegue trazer um bom diagnóstico diferencial para a gente consegue ver os flavoides. As metástases, que na verdade vão estar incluídas ali num contexto, né? Então a gente consegue às vezes pegar muito paciente com neoplasia de mama, que acaba apresentando espessamento nodular na região do infundíbulo, na verdade a disseminação licórica, né? Então a gente consegue ver as metástases também. Os germinomas, que a gente vê mais em crianças, são aquelas lesões ali de terceiro ventrículo, haste hipofisária, mas tudo num contexto que consegue se enquadrar mais e que, se for visto numa pessoa de mais idade, vai acabar indo para um diagnóstico diferencial que vai cair nos micro, no macro ou no cisto da bolsa de rato. Por isso que eu acabei não trazendo, para não ficar falando um pouco mais do mesmo, né? E agora eu abro aí a discussão, caso alguém tenha alguma dúvida a perguntar. Eu acho que a aula foi muito boa, viu, Tâmara? Muito boa mesmo. Acho que você realmente era o que a gente queria mesmo, né? Você falou que precisava. Se você for ver, na verdade, talvez cada tema desse é uma aula separada. Você vai fazer uma aula só de microadenoma, uma aula só de macroadenoma, do ponto de vista de avaliação radiológica. Então, você conseguiu sumarizar muito bem o tema. Então, foi muito bom mesmo. Vamos abrir para pergunta. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida. Eu tenho, vou esperar ver se alguém pergunta primeiro, depois eu pergunto. Augusto, tem alguma pergunta aí, Augusto? O Augusto Esmeralda está aí. Tâmara, do ponto de vista de custo, o T2 volumétrico, a gente incluiu o T2 volumétrico na ressonância de hipófise. Você acha que seria uma coisa muito complicada? Eu digo isso, por que eu estou perguntando isso? Porque na hora que eu estou avaliando, às vezes, principalmente aqueles pacientes que têm invasão do seu cavernoso, eu gosto muito, não sei, aí eu acho que talvez depende do gosto do radiologista ou do neurocirurgião, eu gosto muito de pegar o T2 volumétrico para poder analisar, entendeu? Para ver a parede, tentar ver a parede medial do seu cavernoso, tentar enxergar para poder planejar. Do ponto de vista de custo, você acha que é uma coisa que é factível ou seria assim, porque eu teria que pedir em toda a ressonância de hipófise mais T2 volumétrico, ou em termos de custo, poderia ser uma coisa incluída no protocolo de hipófise das instituições? Pode ser incluída e, na verdade, algumas instituições já usam, né? Elas colocam isso já no protocolo delas mesmo, assim. Não, obviamente, demora um pouco mais o tempo de máquina, demora, mas também nada absurdo. Entendi. E, assim, ajuda muito realmente, porque o T2 é uma sequência muito anatômica, né? Ela é uma sequência muito anatômica, então Exato. a maioria das lesões elas se tornam muito visíveis no T2. Às vezes você fica até na dúvida no T1 com contraste dinâmico, você vai no T2 e vê que existe a lesão ali. Às vezes até medir a lesão no T2 é melhor do que medir no T1 pós-contraste, né? Então, Sim, assim, não é nada absurdo, na verdade, às vezes, assim, porque assim, mexer em protocolo de clínica envolve um processo assim de convencimento, não é? Não é nem só a questão de, isso aqui você tem que convencer que aquilo ali ajuda, aumenta, mas é super factível e alguns locais já fazem. Se eu não me engano, pelo menos a gente já faz isso no São Lucas, a gente já coloca um T2 volumétrico ali de célula. No protocolo de lá já existe já. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para as outras instituições, olha, eu vou recomendar todo mundo ir fazer no São Lucas, porque lá faz o T2 volumétrico. Meu Deus, me comprometi aqui agora, mas é fácil, viu? Não é Não, tô difícil não brincando. montar esse T2 volumétrico aí. Não, mas É eu vou só sentar conversar. ali um pouquinho. A gente conhece, né, assim, conversar com o pessoal lá da CEMISE, conversar com o pessoal Sim, é fácil. da Climed, da ClinRad, também aqui do Primavera, entendeu? Também com o Tiago, para tentar ver se inclui no protocolo, porque ajuda muito, ajuda muito.
Não, com certeza, até para avaliar, a avaliação de seio cavernoso mesmo realmente é muito importante, você consegue ver, né, bem ali a diferença de intensidade de sinal. Sim, É uma sim. sequência muito boa mesmo. E outra pergunta, assim, do ponto de vista prático, assim, para eu diferenciar, porque às vezes é um diagnóstico diferencial. Às vezes você tem um adenoma não funcionante desses, que às vezes faz uma degeneração cística. Em algum momento ele sangrou, quando o paciente diagnosticou, só tinha um cisto lá. E aí, por exame de imagem, para a gente diferenciar do cisto da bolsa de Rattke, é difícil, né? Tem uma forma assim, É difícil. uma fórmula mágica para a gente diferenciar, ou realmente vai ser acompanhar, se desaparecer, talvez era é, um cisto Hemorrágico, né? hemorrágico, e se não desaparecer, talvez esse cisto da bolsa de Rattke. Ou tem alguma forma É. mais objetiva, você acha? A depender da localização, assim, a localização ajuda bastante. Então, vamos supor que é uma lesãozinha ali bem perto do pé da haste da hipófise, né? Então, a gente já fica com esse diagnóstico de cisto da bolsa de Rattke muito mais provável do que de um microadenoma, do Perfeito. microadenoma. Mas, geralmente, quando está ali na fase intermédia, se ele abaular um pouquinho mais para o aspecto mais anterior da adenopófise, vai gerar dúvida em todos os casos, assim. E aí, assim, a gente vai fazer o controle mesmo desse paciente e vai ver se vai ou não diminuir, né, a lesão. É difícil mesmo, sabe, Arthur? Uhum. Às vezes é complicado, mas a localização vai ajudar e o controle sempre vai ajudar. Nesses E casos pode ter, às aí, vezes, os dois podem ter hipossinal em T1, né? Hipersinal em T2. hipersinal, os dois. Hipersinal em T1, pode ter hipossinal em É, T2, não vão realçar também, você vai fazer a pois é. subtração, os dois não vão realçar. Então, assim, é bem sobreponível, vale a pena você colocar assim, o que você acha que é mais, né? Porque dá para em algumas situações você coloca que é mais provável uma coisa e o Sim. diagnóstico diferencial que é mais remoto. Mas na maioria das vezes é o controle. Uma lesão mais lateral que está ali encostada ao seu cavernoso, por exemplo, vou pensar mais no adenoma que teve uma degeneração. Pensar mais no adenoma. Perfeito. Exatamente. Top. Há mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer perguntar alguma coisa? Algum residente, tirar alguma dúvida? Esperar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Teve alguém que levantou? Ah, não, alguém não. Parabéns aí, eu queria falar para a apresentação da Tâmara aí, acho que eu fico muito orgulhoso de ver pessoas assim da qualidade da Tâmara e os contemporâneos da Tâmara também, aí que como o Jorge e tal, pessoas que a gente viu que como estudante de medicina e hoje assim, para mim, pessoas de referência, né, na área de neuroradiologia aí para a gente, ajudando bastante aí auxiliando a gente nas decisões, né, de condutas. Eu queria fazer um comentário em relação a alguns serviços, Tamara, que essa semana, para você ter uma ideia, eu fiz uma ligação para uma ouvidoria de um serviço, porque eles estavam mandando para a gente laudos, né, de ressonância magnética sem películas e sem CD. E aí eu questionei ao paciente e falei, como é que eu vou programar um tratamento para o paciente sem um CD ou sem uma película? Aí ele, não, doutor, lá eles não dão não, só se o doutor pedir. Aí eu queria perguntar do ponto de vista legal aí da radiologia. Todo paciente que faz uma ressonância magnética, especificamente uma ressonância, ele não tem que sair no laudo dele, além do laudo, ele não tem que estar anexo ou uma mídia ou as películas em todas as sequências, porque não adianta o cara fazer uma sequência dessa de dinâmica, ou um T2, ou um FLE, que a gente usa muito em glioma, se não vier a sequência que a gente precisa. Ou, né, ou um Fiesta para ver uma compressão vascular, algo do tipo, e não mandam. E aí a gente fica... Eu já tive cirurgias não autorizadas, porque não continha, por exemplo, a compressão vascular do nervo trigêmeo que justificasse a descompressão do trigêmeo. E aí o convênio não autorizou a cirurgia. Eu tive que pedir para refazer laudo e para mandar as imagens e tal, para poder o convênio autorizar. Aí a minha pergunta, por que os serviços de radiologia eles não têm esse padrão de mandar para a gente as imagens junto com o laudo? Né? Só uma pergunta. E onde é que a gente pode recorrer para isso não diminuir, né, isso aí, né, que está acontecendo? Assim, eu confesso que eu fiquei surpresa, porque
é direito do paciente, o exame é dele, né? Ele tem que ter acesso a isso. Ou película, ou CD, ou em alguns locais não se está entregando mais nem CD nem película, mas disponibiliza um link. Sim, tudo Que bem. você entra no serviço, né, da clínica, do hospital. São Paulo, eles não estão entregando mais CD e película. Né? Lógico, se o paciente pedir por algum motivo, eles podem até disponibilizar um CD. Mas, geralmente, é um link que você acessa com o usuário, com o login, com a senha, e você vai ter acesso ao exame completo daquele paciente. Então, assim, isso não pode acontecer, não dá para enviar só laudo, né? É igual você fazer, sei lá, um ultrassom, e aí você diz, ó, existe um cálculo ali, e beleza, acredite, né? Então, assim, não dá, não existe isso está errado, pode realmente ser questionado. Acredito que, a priori, conversado com a clínica, né? Porque a própria clínica tem noção disso, tem noção que não pode sair sem entregar nada de imagem para o paciente ou para o colega que pediu o exame, para ele poder certificar e checar. A gente sabe que, assim, neurologista, neurocirurgião, cabeça e pescoço gosta de ver imagem, ajuda, porque tem coisas que a gente não escreve, mas que para vocês é importante para a programação cirúrgica, né? Então, assim, eu realmente desconheço isso de não entregar imagem. Acho que, inicialmente, o senhor pode conversar com o pessoal da clínica mesmo, para tentar resolver isso. E se não conseguir resolver isso de maneira amigável, infelizmente, tentar, né, de uma maneira legal. Não acho que seja o caminho que a clínica vai escolher, sendo bem sincera, mas ou o paciente, no caso, né, solicitar, já que é um direito dele, ele pagou por isso, né? Mas eu desconheço isso de não entregar imagem. Augusto, você quer falar? Augusto, mandou alguma coisa? Você levantou. Beleza, só comentar outra coisa. Como é que está essa questão, Tâmara, de telelaudos? Porque eu tenho alguns serviços que a gente utiliza, que são feitos os laudos são feitos por radiologistas de outros estados. E, às vezes, esses radiologistas eles não têm acesso total ao paciente e nem a informação clínica para que ele possa ajudar na confecção do laudo. E eu tive também uma experiência recente de ter que pedir para corrigir um laudo, porque o laudo estava assim totalmente errado, né? Faltava a descrição das imagens que eles não tinham sido visto. E o paciente, quando chegou, quando eu li o laudo, eu costumo ler laudo mesmo para conferir as coisas, e já tive casos até de pacientes que laudo errado, né? E aí depois o pessoal corrigiu. Mas é difícil o contato com esse colega. Eu consigo conversar com você, consigo conversar com outros radiologistas, mas esse pessoal que faz telelaudo eu não consigo conversar, entendeu? Como é que você tem visto isso aí no mercado? Sei lá, é uma tendência, né, de barateamento de custo, mas a qualidade tem caído bastante, eu percebo. Eu acho bom que o professor Augusto está me colocando na saia justa, né? Então, professor, deixa eu falar. Eu trabalhei em telelaudo durante uns 3 anos aí. Assim, o que acontece? É um jogo de sorte, telelaudo. Então, às vezes você tem uma equipe muito boa, que só lauda especialista. Então, assim, eu trabalhava num telelaudo que abdômen era laudado por especialista do abdômen, neuro era laudado por especialista da neuro. Então, assim, acontecia, inclusive, ele era um serviço que cobrava um pouquinho diferenciado por oferecer esse trabalho. Mas, realmente, né, o contato é difícil. Quando se trabalha num telelaudo, você trabalha muito por produção. Então, você entra lá e tem uma fila de 100 exames para você baixar a pilha. Então, muitas vezes, você começa a laudar e, às vezes, vem um pedido que não tem nada, por exemplo, não é o caso daqui, mas, assim, às vezes não tem nada no pedido. E aí, ao invés de você dizer, olha, esse exame eu não posso liberar porque não tem pedido médico, não tem indicação clínica no pedido. A pessoa abre, olha, vê que não tem nada demais e libera. Mas, às vezes, é um detalhezinho ali que a indicação clínica poderia fazer diferença. Você podia valorizar um achado não tão evidente, né, mas que justificasse a clínica do paciente. E o contato com eles é difícil porque, geralmente, existe um administrador, né, um plantão administrativo, nesses plantões de telelaudo, e aí a pessoa entra em contato com esse plantão administrativo e ele entra em contato com o médico. Se o médico já saiu daquele horário, aí vai ficar para outra vez quando ele estiver lá, que você não sabe quando é que vai ser. Às vezes a pessoa também não já liberou o exame, não quer muito saber do que aconteceu. Então, assim, é um jogo de sorte. Telelaudo é um jogo de sorte. Existem telelaudos muito bons,
muito, muito bons mesmo, assim, que eu digo com sinceridade para o senhor, gente esforçada, gente preocupada, mas existem telelautas que pagam, sei lá, R$ 20 uma tomografia de crânio. Então, assim, quem se submete a um trabalho desse, obviamente, cada um tem as suas necessidades, as suas precisões, né? Mas talvez não esteja tão preocupado assim com a qualidade, né? Do que vai oferecer. Talvez queira mais laudar suas 100 tomografias, 120 tomografias no período, um plantão aí de 12 horas, e não se preocupa muito em estreitar um pouquinho mais o diagnóstico, né? Em procurar saber um pouco mais da história. Telelaudo, assim, é uma coisa de sorte, infelizmente. Assim, tem gente, e realmente, assim, nada substitui a conversa do radiologista com o médico. Isso, na minha opinião, pode vir inteligência artificial, pode vir o que for. Isso aí não vai substituir, né? Porque muitas vezes faz a diferença quase que completa, né? Para você fechar ali no final, porque alteração de substância branca, tudo pode ser tudo. Tudo pode ser tudo. Aí você conversa com o colega, fala que teve uma febre, fala que teve infecção, fala que teve uma vacina, né? Então tudo isso já acaba mudando aí. Essa conversa ela nunca vai ser substituída, na minha opinião. Concordo com você. Acho que Augusto também concorda. É um problema. Eu acho que saber, assim, só para finalizar, eu acho que sabendo disso, isso tem um poder muito grande na decisão para onde mandar o paciente fazer exame. Então, os colegas radiologistas que estão assistindo a sua aula aí também e os gestores de clínica de radiologia, eles podem saber que serviços laudados por pessoas que a gente tenha contato, independente de ser presencial ou por telelaudo, mas a gente tem que ter o contato com o radiologista. Se isso é dificultado, a gente também não vai encaminhar pacientes para fazer exames nesse serviço. Eu acho que está bem claro para a gente tem um serviço hoje que tem um volume de cirurgia muito grande e a gente precisa ter qualidade no laudo para poder ajudar na decisão. Mas parabéns aí pela sua aula, viu, Tamara? Gostei bastante. Obrigada, professor. Obrigado, Augusto, aí pelas perguntas bem deixou o Tamara aí um pouco Jugulares. bem apertado aí para poder responder, para não se comprometer. Mas, Tamara, mais uma vez, obrigado, entendeu, pela sua participação. A aula foi excelente. Acho que a gente conseguiu trazer bastante informações para todo mundo que assistiu. E muito obrigado mesmo. E já fica o convite, pessoal, para todo mundo que está assistindo. Dia 24 de maio, a gente tem a terceira aula, que vai ser sobre cuidados clínicos no pós-operatório de pacientes com tumores de hipófise. Mais uma vez, obrigado, Tamara, e até a próxima. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima. Fé em Deus. Valeu. Tchau, pessoal. Boa Valeu, noite a tchau. todos. Para a gravação.